Saber Direito desta semana é sobre direito do consumidor. O curso aborda o novo Código de Processo Civil, os avanços tecnológicos, as possibilidades de defesa do consumidor de forma geral e as indenizações. As aulas são com o professor Vinícius Fonseca. Olá, meu nome é Vinícius Fonseca, serei seu professor essa semana de Direito Consumidor. Sou professor também em Direito Civil e pretendo falar um pouco sobre o direito consumidor, uma matéria tão gostosa, uma matéria tão legal da gente trabalhar. E nós vamos tentar trabalhar alguns pontos que são específicos da nova vertente, dos novos temas do direito consumidor. Portanto, nas aulas, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer com que vocês peguem uma parte inicial, uma parte introdutória. Depois que nós tivermos essa parte introdutória, nós vamos seguir para os novos temas do direito consumidor. Então, é importante que vocês tenham com vocês em mãos a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Isso é importante para que você tenha a possibilidade de seguir naturalmente a nossa aula, tá bem? Assim como as aulas que nós vamos fazer aqui, elas vão tratar alguns pontos, alguns princípios do direito consumidor que vocês podem depois, caso tiver alguma dúvida, entrar em contato com o professor para que vocês retirem essa dúvida. Por quê? O que acontece? O tema eu vou passar rapidamente, certo? Não vai ter tempo para que eu trate cada um dos assuntos introdutórios de uma forma mais específica. E, nesse ponto, eu aconselho que vocês procurem os vídeos dos professores do Saber Direito que já lecionaram a respeito dos assuntos que nós vamos apresentar aqui, certo? Então, os assuntos introdutórios, eles precisam, logicamente, que vocês façam uma pesquisa mais rebuscada. Nós vamos seguir rapidamente por esses, para que depois a gente possa tratar sobre os assuntos mais específicos, teses novas a respeito do direito consumidor, tá ok? Nesse ponto, eu quero dizer para vocês o seguinte: o direito consumidor, ele está atrelado ao direito civil, né? Totalmente atrelado. É uma vertente do direito consumidor, do direito civil, o direito consumidor. Então, nesse ponto, é importante que vocês tenham isso em mente sempre. Quando a gente vai tratar na aula de hoje a respeito de indenizações, nós vamos tratar as novas teses de indenizações. É importante, então, que vocês entendam a parte referente às indenizações no direito civil. Nesse ponto, eu quero que vocês entendam o seguinte: o direito civil, no Código Civil, vocês vão encontrar essa parte referente à responsabilidade civil no artigo 937, tá ok? Então, se você tiver o interesse de buscar na lei o Código Civil, vocês vão entender essa relação. Então, do direito civil é referente à reparação civil. E aí depois nós vamos seguir a respeito do direito consumidor, tá ok? Bom, com relação a essa parte referente ao direito civil, é bom que a gente estabeleça logo de cara, então, a questão a respeito do direito consumidor, que seria quando você vai estar em uma relação de consumo e quando você não vai estar numa relação de consumo. Então, inicialmente, esse é o ponto mais importante. Com relação à relação de consumo, logo de cara você vai ter, como eu falei, na Lei 8.078, no artigo 1º, você vai verificar os pontos em que o Código de Defesa do Consumidor é tratado na Constituição, né, os artigos, ele faz as menções, e já no artigo 2º, ele demonstra a definição de consumidor, certo? Então, na definição de consumidor, ele já vai tratar a respeito do consumidor e já vai estabelecer algumas linhas para que a gente entenda quando existe ou não uma relação de consumo, certo? Uma relação de consumo, é importante que você, primeiramente, entenda quem é o consumidor. A relação de consumo, você vai ter o consumidor, o fornecedor e, entre eles, um produto ou um serviço, correto? Nesse ponto, o que tem que ficar claro é o seguinte: você tem dentro do direito consumidor, nesse artigo 2º, a definição de consumidor, nós temos 3 teorias: a teoria maximalista, a teoria finalista e a finalista aprofundada, certo?
A teoria maximalista vai dizer que, sendo destinatário final, ele será já consumidor. A teoria finalista seria já o fato de a pessoa ter utilizado o produto, certo? E essa é uma teoria que vem da professora Cláudia Lima Marx, certo? Então, é importante essa teoria. E, logicamente, a última, como disse para vocês, seria a teoria finalista aprofundada. Essa já é uma teoria que foi tratada pelo STJ, tá ok? Então, eles, no debate a respeito da teoria finalista, eles chegaram ao entendimento de que seria o mais correto uma finalista aprofundada. Vou explicar rapidamente entre essas duas, até para que fique mais claro. A teoria finalista seria o destinatário final que de fato utilizou o produto, certo? E aí, nesse ponto, o que acontecia? Você tinha, por exemplo, uma grande empresa, vamos colocar uma empresa, de exemplo, uma empresa de refrigerantes. Ela compra tampinhas, ou então o rótulo que envolve a garrafa. Ela é destinatário final? Ela não é destinatário final? Como que você faria essa análise? Dentro dessa análise da teoria finalista, ela seria sim o consumidor, porque ela foi destinatário final. Só que o que ficou tratado na teoria finalista aprofundada, que aí sim é utilizada pelo ordenamento jurídico pátrio, é o melhor entendimento, a respeito da vulnerabilidade. Então, o ponto importante seria a vulnerabilidade. Existe vulnerabilidade de uma empresa, uma grande empresa que faz fabricação de refrigerante? Não, não há. Então, se você fizer uma análise específica a respeito da teoria finalista aprofundada, você vai perceber. Então, se você colocar a vulnerabilidade, isso vai ficar mais claro. E aí, nesse ponto, é importante a gente tratar a questão da vulnerabilidade, que é diferente de hipossuficiência. Tá? A hipossuficiência é o fato da pessoa não ter condições de fazer um pagamento. A vulnerabilidade não está relacionada à questão financeira. Pode estar? Pode, mas não tão somente. Nós temos livros que tratam até 17 tipos de vulnerabilidade, correto? Nesse ponto, nós tratamos, acho que os mais importantes são 3, é a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica, correto? Então, num exemplo que a gente pode estabelecer a respeito desse tema, é o seguinte, nós temos a possibilidade de falar a respeito de um mecânico, por exemplo, que vai a uma concessionária comprar um carro, que seja um carro que seminovo ou novo, independente. O seminovo vai se encaixar melhor no exemplo. Se esse mecânico vai até essa concessionária para comprar o carro, ele faz uma análise do veículo, gosta do veículo, gosta de como ele se apresenta, compra o veículo, sai da concessionária. No momento em que ele sai e tem um problema com o motor do carro, ele poderia dizer que ele tem vulnerabilidade técnica? Aí fica a pergunta, poderia ou não? Nesse caso, ele não poderia. Por quê? Porque, de fato, ele tem conhecimento técnico para dizer que o motor, ou qualquer ponto que referente ao carro, referente a questões de motorização, estão incorretas ou não estão de acordo com a melhor utilização do veículo, né? Que poderia vir a dar algum problema. Nesse sentido, o que entende a doutrina é que, independente se ele não tem uma das vulnerabilidades, ele pode alegar outras vulnerabilidades. Então, o fato dele não ter a vulnerabilidade técnica não quer dizer que ele não tenha vulnerabilidade em outros pontos. Então, para que fique claro, em resumo daquilo que eu estou dizendo, a vulnerabilidade técnica foi dele ter conhecimento de motorização que ele poderia analisar melhor aquele carro. Mas, e a vulnerabilidade jurídica? Ele tem sobre a concessionária? Sim, ele tem. E a vulnerabilidade econômica? Ele é tão rico quanto uma concessionária, uma grande marca internacional de venda de veículos? Lógico que sim. Então, se você analisar outros tipos de vulnerabilidade e você conseguir encaixar esse consumidor em algum tipo de vulnerabilidade, aí você vai ter, logicamente, ele enquadrado na
teoria finalista aprofundada, tá ok? Que é, como eu falei, a questão da vulnerabilidade. Bom, então, nesse ponto, você já consegue encontrar quais são os consumidores, né? Quais são os pontos em que você pode alegar que é um consumidor. É lógico que esses são pontos um pouco mais aprofundados, mas que, e também, que eu não vou poder tratá-los tão a fundo, porque, de fato, como eu disse, o interesse é tratar um pouco mais à frente a respeito das indenizações. Então, já estamos estabelecendo aqui uma base para aquilo que nós vamos tratar dentro dessa aula. Nesse sentido, a gente percebe que nós temos também, na relação de consumo, o fornecedor. No caso do fornecedor, o que tem que ficar claro é que, se há habitualidade, você já vai conseguir colocá-lo como fornecedor. Ou seja, não interessa se esse fornecedor tem nota fiscal, apresentou nota fiscal, tem CNPJ, se ele está de acordo com as questões tributárias, se ele está de acordo com as questões trabalhistas, se ele está de acordo com qualquer tipo de lei referente à questão empresarial, comercial. Se você for num supermercado, se você for comprar um produto no meio da rua, que seja, você já sim pode se enquadrar no direito consumidor, você colocando ele como fornecedor. Então, se você comprou um cachorro-quente numa barraquinha, você é sim consumidor e ele sim é fornecedor. Qual é o ponto importante? É a habitualidade, certo? Então, a habitualidade que vai ficar mais claro. Então, um exemplo, vamos colocar que eu vá vender o meu carro. Se eu for vender meu carro, faço um anúncio, eu tenho habitualidade na venda dos carros? Não, não tenho. Então, eu tenho vários carros que eu fico comprando e vendendo? Não. Você tem um número X que faz com que você se torne habitual ou não? Também não. Então, vai depender de cada caso. Então, pode ser que eu vendi um carro hoje, eu comece a vender, no outro mês venda outro, eu vendo mais um. Você tem que verificar se há habitualidade a partir de cada caso específico, certo? Então, o fato de ter vendido um carro, 2 carros, 3 carros, não quer dizer que eu seja fornecedor, certo? E aí está a grande diferença entre o consumidor e o fornecedor, né? A questão da habitualidade. Assim como é a grande diferença entre o direito civil e o direito consumidor. Quando você vai estar frente a uma relação civil, vai ser quando, por exemplo, essa do carro, né? Mantendo o mesmo exemplo. Se eu anunciei o carro, aí o Elias aqui quer comprar o carro, ele faz essa vontade de comprar esse carro. E aí eu apresentei no classificados, que seja, ele vai comprar de mim. Existe vulnerabilidade entre eu e o Elias? Não. Então não há, é uma relação de iguais, certo? Então, se há uma relação de iguais, você tem que entender que, se é uma relação de iguais, ele vai estar dentro do Código Civil. Não há vulnerabilidade, certo? Então, o que acontece? O direito consumidor, ele vem para equiparar, certo? Você não é tão forte, não é tão... não tem tanta presença jurídica, que seja técnica ou qualquer coisa nesse sentido, para que você tenha possibilidade de defrontar uma grande empresa multinacional, por exemplo. E aí que está também outro ponto que a gente pode falar rapidamente, é do artigo 54, que é os contratos que são, né, os contratos de adesão. Os contratos de adesão são exatamente isso. Você tem a possibilidade de negociar a respeito daquele contrato? Não. E aí é o que acontece nessa questão que eu acabei de falar a respeito da compra e venda de um veículo. Se a gente tem uma relação de iguais, a gente pode debater e dizer quais são os pontos que a gente pode demonstrar ali que são certos ou errados a respeito de um contrato. Agora, quando você está frente a um contrato de adesão de uma grande empresa, não é isso que acontece. E, historicamente, essa é a diferença, esse é o momento em que o direito civil se posiciona no interesse de criar o direito consumidor, que aqui no Brasil, como eu já falei, foi na lei de 1990, né, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, o marco do direito consumidor no Brasil, tá ok? Bom, nesse sentido, a gente tem que pensar também do direito civil que nós temos as questões de subjetiva, né, a responsabilidade subjetiva e objetiva. Nesse ponto, é importante que nós pensamos no seguinte: dentro do direito civil, nós temos
essa possibilidade maior de tratar da subjetividade do causador do dano. Já no direito consumidor é diferente, nós vamos ter, em grande parte, a regra é da objetiva, responsabilidade objetiva, ou seja, independente da demonstração de provas, como o exemplo do artigo 6º que bota da inversão do ônus da prova, a gente vai ter sim a responsabilização do fornecedor, correto? Então, é muito importante que a gente tenha em mente essa questão a respeito do consumidor e o fornecedor. O outro ponto que a gente pode estabelecer essa relação de consumo é colocando entre eles a possibilidade de você dizer do fornecedor e do consumidor é a relação entre eles que seria o produto e o serviço, certo? O que faz o nexo de causalidade, o que demonstra um nexo entre o consumidor e fornecedor, logicamente, é o produto ou o serviço. As definições de produto ou serviço são bem vastas, então não acho necessário que a gente vá a fundo nesse quesito, tá ok? Sendo assim, nós vamos passar por um ponto mais adiante. A partir do momento que nós temos o consumidor e o fornecedor estabelecidos, a gente pode passar para um tema mais à frente, que seria, por exemplo, a questão do referente aos consumidores por equiparação. Os consumidores por equiparação, eles vão estar previstos no artigo 2º, parágrafo único, no artigo 17 e no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, correto? E o que acontece é o seguinte, são os consumidores indeterminados ou vítimas, né, que é o caso do parágrafo 2º, parágrafo único do artigo 2º e do artigo 29, que são os indeterminados, e no artigo 17 ele vai estar os vítimas do acidente de consumo. E aí, como que a gente pode explicar essa questão rapidamente também? A respeito dos indeterminados, a gente pode colocar o exemplo de uma propaganda, que estão também tem previsão no Código de Defesa do Consumidor, uma publicidade enganosa ou abusiva, né? Está lá no artigo 37, em que você pegar uma propaganda que seja vinculada num horário comercial de grande visualização na televisão brasileira, no horário que seja um horário nobre, você tem a possibilidade de saber quantas pessoas aquela propaganda enganosa atingiu? Não. Lógico que você vai ter aí um caso de um número indeterminado de consumidores. E, nesse caso, vamos supor que o Ministério Público entre com uma ação contrária a essa atitude dessa empresa que fez essa propaganda abusiva ou enganosa. Ele vai entrar com um processo, uma ação civil pública, e nessa ação civil pública ele tem condições de perceber quantos são os consumidores atingidos? Não. Assim como há necessidade, então, do Ministério Público ir atrás de todos os consumidores e verificar qual é o CPF de cada um, qual é o endereço de cada um dos consumidores que foram atingidos, é lógico que não. Aquilo dali é um número indeterminado. Então, isso vai impedir que o Ministério Público entre com uma ação civil pública de forma alguma, tá ok? Então, esses são os consumidores indeterminados. E aí, no artigo 17, como eu falei, a gente tem os vítimas do acidente de consumo. A vítima do acidente de consumo é mais fácil até de ser visualizada. Se eu, por exemplo, comprei um celular e aqui com o meu celular no bolso eu estou utilizando o celular de forma tranquila e chego num certo momento, estou aqui parado, próximo ao Orlando e o meu celular vem a explodir de alguma possibilidade, não sei, por causa de algum problema no aparelho, ele explode. E aí o que acontece? No que ele explodiu, lógico, que eu vou ser vítima desse acidente, mas pode ser que voe um estilhaço da tela, algum pedaço do celular e pegue, corte, enfim, aconteça algum problema com ele. Nesse sentido, o que vai acontecer? Ele vai ser consumidor, mesmo ele tendo sido titular dessa relação de consumo? Sim, ele pode sim ser enquadrado, digamos assim, como consumidor, porque ele foi vítima dessa relação de consumo. Então, eu que fui o comprador, mas pode ser que ele seja atingido, então, sendo ele atingido, a gente vai ter essa possibilidade da vítima ser ressarcida devido a algum problema que foi ocasionado por esse celular, correto?
Então, esse é um ponto bastante importante referente às relações de consumo, tá? Então, que sejam esses, eu preciso que você fique atento a eles para que a gente possa seguir tratando a respeito da indenização. Então, seguindo no nosso foco da indenização, um outro ponto que eu acho importante nós revisarmos rapidamente é o seguinte: nós temos também, dentro do Código de Defesa do Consumidor, vários momentos em que nós podemos tratar da responsabilização do fornecedor. Eu já acabei de dizer aqui um dos exemplos, nós temos a ação civil pública, né, que eu coloquei essa propaganda. Nesse ponto, nós vamos para o primeiro exercício, dar um ponto rápido para apresentar nosso primeiro exercício aqui na aula de hoje. Então vamos lá, primeiro então, qual é o tipo de ação judicial que se move para uma indenização coletiva? A letra A, ação popular, a letra B, ação de indenização, a letra C, ação civil pública, ou a letra D, ação pauliana. E aí, a nossa resposta correta seria então a letra C, ação civil pública. E aí, nesse ponto, é exatamente aquilo que eu estava tratando com vocês. A melhor ação para você tratar uma possível indenização, nesse caso, por exemplo, pode ser o Ministério Público, pode ser arguida pela OAB, ou pode ser pela Defensoria, pelo PROCON, você tem essa possibilidade da ação civil pública, tá ok? Nesse ponto, eu quero tratar com vocês, como eu estava falando, essa possibilidade da gente tratar a respeito da indenização dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, como eu disse, esse é um dos casos, mas nós temos vários casos dentro do Código de Defesa do Consumidor e no qual a gente vai tratar mais especificamente e de forma rápida, vai ser a respeito do artigo 12 até o artigo 22, que a gente vai tratar a respeito do fato e vício, que é onde o Código de Defesa do Consumidor trata a respeito da responsabilização civil, tá? Então, a responsabilidade civil que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor estão nesses artigos. E aí, o mais importante nesse ponto é que a gente trate a respeito do fato e do vício, tá ok? O fato e o vício, a gente tem uma diferenciação muito forte, interessante e importante para que a gente entenda e para que a gente siga dentro do Código de Defesa do Consumidor a respeito dessa questão da indenização. Bom, qual a diferença entre fato e vício? A diferença entre fato e vício, para que fique claro, eu sempre gosto de colocar em exemplos. E o melhor exemplo, eu imagino que seja o seguinte: vamos dizer que a gente compre aí uma caixa de bombons, certo? Comprei uma caixa de bombons, no momento que eu abri essa caixa, a gente verifica que eram para vir 10 bombons e vieram 5. Se vieram 5, qual é a questão? Vai ser uma questão de quantidade, certo? E se eu pegar essa caixa de bombons da mesma forma, comprei, fui até um supermercado, comprei essa caixa de bombons, no momento que eu abri, eu verifiquei que eles estavam derretidos. Qual vai ser o problema? Vai ser um problema de qualidade, certo? Nesses dois pontos, o que você vai ter vão ser vício, tá? Quando a gente tem problemas de quantidade ou qualidade, eles tratam a respeito de vício, tá? Vício seria no artigo 18, que você tem até a mesma possibilidade depois de solicitar uma troca, devolução do dinheiro e tudo mais. Nesses pontos, você tem no artigo 18, como eu falei, a possibilidade do fato e o vício. E nesse caso é vício, vício de quantidade ou qualidade, tá ok? Então, o que vai acontecer nesses casos? É quando a responsabilidade também do consumidor é solidária, tá ok? O que vai acontecer? Eu comprei no supermercado, o que eu vou fazer? Eu vou até o supermercado e falo assim, olha, veio derretido. É nesse momento que eles vão e me trocam, dão outra caixinha de bombons de forma bem fácil e rápida ali, a gente resolve essa situação. Então, vieram faltando aqui alguns, então, nesse caso, ele me entrega outra caixa que estejam com todos os bombons de forma correta. Então, quando a gente tem essas questões de quantidade e qualidade, nós vamos estar tratando de vício, tá ok?
E é o mesmo caso, então, que tem muita dúvida a respeito de roupas, né? Que você comprar uma roupa e você tem o interesse de trocar. Esse é o caso em que até as pessoas têm muita dúvida a respeito do direito do consumidor, que é o seguinte: no momento que você comprou uma roupa e aí você tem defeito naquela roupa, por exemplo, comprei uma calça jeans. Essa calça jeans veio com problema na costura? Não. Então, não tem um defeito de qualidade? Não. Tem defeito de quantidade? Não. Então, se não tem defeito, não tem por que eu solicitar a troca. É diferente do artigo 49, que a gente fala, por exemplo, daquele prazo de arrependimento de 7 dias. Nós estamos falando do artigo 18, tá? É aí que mora a grande parte das dúvidas, né, dos consumidores nas ruas. Que acontece exatamente isso. Você tem defeito? Não tem. Tem defeito de quantidade ou qualidade? Não. Se não tem, você tem possibilidade de trocar? Não. A não ser que seja uma deliberalidade do comerciante, do fornecedor. Ele pode sim dizer para você que vai trocar esse produto, que a loja oferece assim, tá ok? Agora, é diferente de você pegar e ir até uma loja, você não tem defeito, não tem qualquer problema no produto e quer trocar. O fornecedor, no caso o comerciante, ele pode se desobrigar ou dizer que não vai fazer essa troca? Pode sim, tá ok? Se tiver defeito, ainda assim posso trocar? Também não. Cabe ao comerciante o prazo de 30 dias. Então, se eu tivesse problema na costura da calça, por exemplo, ele vai poder fazer esse ajuste e depois devolver a calça. A não ser que esse ajuste não seja possível ou que fique claro que foi feito um ajuste. Aí eu posso sim optar pela troca do produto. Mas, num primeiro momento, cabe ao comerciante esse prazo de 30 dias. Isso é uma dúvida que é recorrente entre os comerciantes e os consumidores, tá ok? Bom, nesse sentido, nós falamos então rapidamente a respeito do vício. Lógico que a gente tem o vício de serviço, de vício de produtos, a gente tem algumas exceções que são possíveis dentro dessas regras que são estabelecidas referentes à questão do vício, tá ok? É importante que a gente fique bem atento a essas questões para a gente não confundir com o fato, tá? Então, primeiro, eu sempre gosto de tratar sobre o vício. Apesar de, dentro do Código de Defesa do Consumidor, você vai encontrar o fato primeiro, tá ok? O vício vem depois. Mas é mais fácil a gente tratar a respeito do vício primeiro, até para que você não se perca aí dentro das suas anotações e como eu pedi no começo da aula, para que você acompanhe a nossa aula com o Código de Defesa do Consumidor em mãos, tá? Bom, nesse sentido, acho importante que a gente vá para mais uma questão aqui, a nossa segunda questão. Vamos para a tela. Tá aí, ó. O que é vício redibitório? Temos a letra A, atraso na entrega do produto. Letra B, defeito ou vício oculto. Letra C, mero aborrecimento. E letra D, propaganda enganosa. E a nossa resposta correta será a letra B, tá ok? Defeito ou vício oculto. Bom, então eu explico rapidamente a respeito de vício redibitório. A respeito do vício redibitório, que a gente pode tratar o seguinte: vício redibitório é quando você compra o produto, vamos supor, a título de exemplo, que você tenha comprado um produto pela internet. Comprou esse produto pela internet. Eu acabei de falar sobre o prazo de arrependimento, que são 7 dias úteis, né? É quando você não tem contato com o produto. Você comprou pela internet, você viu uma foto, uma imagem pela internet, pelo seu celular ou pelo seu computador, e você recebeu o produto em sua casa. Até para que fique claro, eu vou explicar também rapidamente a respeito do vício redibitório e essa questão do artigo 49 do prazo de arrependimento. É importante o seguinte, a respeito do prazo de arrependimento primeiro. Você comprou uma camisa, vamos supor. A camisa que você comprou pela internet, quando você viu a foto, ela parecia azul. Quando chegou na sua casa, ela é um azul, parece meio azul claro, não é bem a cor que você gostaria. Então, esse é o momento que você pode dizer que não tem interesse. Então, são 7 dias que você pode mandar para o comerciante e ele vai estabelecer
essa troca para você, sem qualquer custo ou ônus para o consumidor, tá ok? Então, esse é o prazo 49 do artigo 49. E o prazo que eu estava falando do artigo 18, você teria a possibilidade de reclamar de um defeito nesse produto. Se ele passou já o prazo decadencial, dos 30 e 90 dias que estão previstos lá referente ao vício, que é produtos duráveis e não duráveis, no caso, seria um produto durável, então a gente tem 90 dias. Nesse caso do celular que eu coloquei para vocês, 90 dias. E passados 90 dias, lá então depois de uns 4, 5 meses, eu percebo que o celular tem um problema. Ou seja, esse problema não poderia ter sido visualizado no início, no momento em que eu comprei esse celular. Então, no momento que eu comprei esse celular, eu estava com ele em mãos e estava tudo certo, estava funcionando e tudo mais. Chegou lá para mais de 100 dias, 5 meses, vamos colocar aí, 6 meses, eu percebi um vício. Quando do momento em que eu percebi esse vício será então um vício oculto. Podia ser até mesmo que esse vício já estivesse presente no celular, mas que eu não percebi, tá ok? Então vamos supor que seja, vamos colocar o Bluetooth, por exemplo, do celular. Ah, não costumo usar, então não tem por que eu saber que ele tinha algum defeito no Bluetooth. Então se ele estava sem apresentar qualquer tipo de defeito, quando eu cheguei depois de 5, 6 meses aí utilizando o celular, que eu percebi. Então esse vai ser um vício redibitório, tá ok? Nesse ponto, eu acabei de falar para vocês também a respeito dos casos em que a gente tem os prazos, né? São os prazos prescricionais e decadenciais, tá? Então, o prazo referente ao vício é um prazo que é decadencial. Então, isso aí até fecha a questão do vício, para a gente fechar falando um pouco sobre a questão prescricional, tá? Então, é o prazo de 90 dias, 30 e 90 dias, que está aí previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, acompanhando, a gente vai falar sobre o fato, tá? Rapidamente. Quando que vai acontecer o fato? Vamos colocar dentro da mesma, do mesmo exemplo. Nós falamos aqui para explicar a respeito do vício, nós colocamos uma caixa de bombons, correto? Eu fui até o supermercado, comprei uma caixa de bombons e aí eu dei 2 exemplos de quantidade ou qualidade, nos quais os dois se enquadram na possibilidade de vício, tá ok? Agora, para falar do fato, o que vai acontecer com essa caixinha de bombons? Eu comprei a caixinha de bombons, abri, está derretido, não está. Verifiquei, eram 10 bombons, eu tenho os 10 bombons ali dentro. Então, não tem problema nenhum de vício. Levei para casa, eu comi essa caixa comi esses bombons e tudo, e quando foi mais tarde, passei mal. Se eu passei mal, o que vai acontecer? Esse vai ser um caso de fato, tá? É diferente do vício, não é quantidade, não é qualidade. Ele vai ser o quê? Vai ser extrínseco ao produto. Essa relação intrínseco e extrínseco fica bem clara, vai ficar mais fácil de você entender. Intrínseco é quando está intrínseco ao produto, ou seja, quantidade ou qualidade. Extrínseco vai ser extrapola o produto, ou seja, quando eu comprei, eu verifiquei essa caixa de bombons, parecia tudo correto, tudo certo. Agora, ele, a partir do momento que eu comi, me fez mal. Se ele extrapolou o produto, me fez mal à minha saúde, fez mal de alguma maneira, me causou algum dano, se isso ocorreu, isso vai ser uma possibilidade de defeito extrínseco. Então, extrapolou o produto. Se ele extrapolou o produto, nós vamos estar falando a respeito de fato, tá ok? Então, essa diferenciação entre o fato e o vício é muito importante dentro do Código de Defesa do Consumidor, para que você entenda a respeito da responsabilidade civil dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá ok? E, como eu falei, no direito civil, você vai encontrar a responsabilidade civil lá no artigo 937. Então, é importante que a gente tenha essa diferenciação bem clara, estabelecida também entre o direito civil e o direito consumidor, quando eu tratei com vocês a respeito de quando nós temos uma relação de consumo ou não, tá ok? Então,
Seguindo, então, nessa vertente referente à indenização, nós tratamos a relação de consumo, a diferenciação entre o direito civil e o direito consumidor. Falamos aqui a parte mais importante referente à responsabilidade do fornecedor, comerciante, fabricante, enfim. Dentro do artigo 3º, você encontra todas as possibilidades em que você pode enquadrar como fornecedor. A definição de fornecedor pode enquadrar em importador, comerciante. Você tem uma série de possibilidades que você encontra lá no artigo 3º, tá ok? E, para dar sequência, como eu falei, o ponto mais importante, que é um ponto chave aqui na nossa aula. Nós falamos rapidamente a respeito desses assuntos, que são assuntos de extrema importância do direito consumidor, e até digo, a parte referente ao fato e vício costuma cair nas provas da OAB. Nos últimos anos não tem acontecido de cair fato e vício na prova, de fato, todos os professores de consumidor costumam dizer sempre, é uma aposta, a minha pelo menos, digo por mim, eu sempre aposto nessa parte de fato e vício, errei nas últimas, mas acredito ainda que ele deve voltar a ser perguntado, tá ok? Nas últimas provas não aconteceu, mas de fato um dos pontos mais importantes do Código de Defesa do Consumidor, essa parte referente à responsabilidade, que gera uma série de dúvidas, tem muitas exceções, tem muitas regrinhas a respeito do serviço e o produto também, as diferenciações, e ainda tem essa parte referente à prescrição em decadência e o vício redibitório. Nesse ponto, quem tiver dúvidas, vale a dica, tá? Primeiro, eu me coloco à disposição, posso depois a gente passando os contatos de informação com o professor, eu vou disponibilizar para vocês o conteúdo, posso mandar para vocês um quadro explicativo, assim como nós tivemos outras aulas, tá, do Saber Direito, em que tivemos professores que trataram de forma específica a respeito desses assuntos, tá ok? Então, vale aí a dica de você procurar no YouTube, procurar lá as aulas anteriores, tá? Então, nessa aula, nós vamos nos prender mais à parte mais avançada referente às questões de indenização do consumidor, tá ok? Então, já que nós estamos falando em seguir em frente, nós vamos falar do primeiro ponto, do primeiro livro aqui referente à questão do direito consumidor, da indenização. Eu digo a vocês aqui, o primeiro livro que eu aponto para vocês é aqui A Indústria do mero aborrecimento, tá? O colega Miguel Barreto, que escreveu, carioca, grande amigo, e ele que foi o professor, né, o jurista, vamos dizer assim, que escreveu esse livro referente a essa questão do mero aborrecimento, que nós vamos poder tratar aqui e explicar um pouco do porquê eu quero falar sobre essa questão do mero aborrecimento. Recentemente, agora no ano de 2018, nós tivemos um trabalho que foi realizado pela Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Federal, presidida pela nossa presidente, era Marié Miranda. Eu fiz parte dessa comissão, foi um marco histórico dentro da OAB Federal, todo o trabalho que foi realizado. Junto à professora, a nossa presidente Marié Miranda, tivemos a professora Cláudia Lima Marques, que é uma referência a respeito do assunto de direito do consumidor, tem diversos livros, tem mestrado, doutorado, é uma pessoa iluminada que, de fato, fez grande diferença nessa comissão. E dentro dessa comissão de direito consumidor, nós tivemos um trabalho referente a essa questão do mero aborrecimento. Foi feita uma campanha chamada Mero Aborrecimento Tem Valor, tá? Mero Aborrecimento Tem Valor, que foi uma proposta do então presidente de Mato Grosso, né, o doutor Rodrigo Palomares, tá? Também outro grande amigo que fez parte aí dessa questão referente ao mero aborrecimento tem valor. E o que vem dizer isso? É a respeito de uma decisão, algumas decisões, não foi só uma, referente a algumas decisões no judiciário que tratavam a respeito da indústria
do dano moral, tá? Eles entendiam, tá, diversos juízes e tudo, que se gerou uma possibilidade em que as pessoas buscavam recorrentemente o judiciário para solicitar qualquer tipo de possibilidade para tratar o dano moral. E acabou com que o dano moral se tornasse uma coisa não tão importante assim, perdeu a credibilidade. Então, com a perda da credibilidade do dano moral, eles começaram a ter a possibilidade de tratar o dano moral com valores baixíssimos, né? E com esses valores baixíssimos, eles começaram a falar, então, dessa possibilidade da indústria do dano moral, tá? Então, é uma tese que foi elaborada e tudo mais, e aqui a gente verifica essa questão nesse livro, na indústria do mero aborrecimento, ele fala exatamente sobre isso. Quando que é importante ou não essa possibilidade de você tratar o dano moral? Porque o que estava acontecendo, o que vem acontecendo, você tem um dano moral que é baixíssimo, tudo bem, compreendemos. Mas aí o que acontece? Quando você tem essa possibilidade de um dano moral baixíssimo, o que vai acontecer? Você não tem a possibilidade de indenização do consumidor, mas você também não tem a punição do fornecedor, mesmo que seja por uma questão, que seja, vamos colocar aí uma bagatela, uma coisa pequena, que seja desnecessário você punir o fornecedor por aquilo, por serem valores baixos, né? Você acabava não punindo. Só que o que acontece nesse caso, e qual é o entendimento do livro, é que, nesse caso, quando você não julga aquele caso específico referente ao dano moral, você não pune o fornecedor com que seja por R$500, você não puniu uma vez, duas, três, quatro, quantas vezes aquele fornecedor poderá repetir aquela conduta. Então, esse é o problema referente ao mero aborrecimento que é levantado por alguns juristas, e eu vou depois passar mais um livro para vocês para ficar claro. Mas primeiro vamos resumir e fechar essa questão do mero aborrecimento. Então, nós tivemos esse evento, né, essa conscientização nacional através da nossa presidente lá, Marié Miranda, e a nossa professora Cláudia Lima Marques, num projeto encabeçado pelo doutor, né, professor Rodrigo Palomares, referente ao mero de sabor tem valor. E foi uma campanha realizada pela OAB Federal, em que em todos os estados solicitou que nesse novo entendimento fosse passado para o judiciário, para que o judiciário percebesse de outra forma essa situação referente a esses casos de mero de sabor, mero aborrecimento, tá ok? Então, esse é um ponto extremamente importante que a gente trate, que é, como eu disse, uma nova tese referente à indenização, tá ok? Então, esse é o primeiro livro. E o segundo livro que eu quero tratar com vocês, tá aqui, é do professor capixaba, tá? Professor capixaba, professor Marcos Dessaune, a forma que melhor pronúncia do professor, tá? O professor capixaba, também um amigo, agradeço a ele também pelo envio aí dessa aqui, a segunda edição. É interessante esse livro, um primeiro ponto que eu até estabeleço aqui para vocês, que é uma edição especial do autor, tal. Então, essa edição especial, o que acontece aqui é o seguinte, ele mesmo faz a produção no seu próprio escritório, tá? Uma nova, um jeito diferente aí, até segundo ele, com respeito ao consumidor. Então, quem tiver o interesse, pesquisando pela internet, vocês vão encontrar pela internet pelo nome do professor. A tese dele, que é referente ao desvio de produtividade do consumidor, segue nessa mesma questão referente ao mero aborrecimento. Só que ele vai tratar a respeito do tempo, tá? Quanto tempo você perde para você tratar a respeito de questões referentes à produtividade do consumidor, né? Quanto tempo você perde quando você
vai resolver uma questão referente ao fornecedor, né? É esse o ponto que você tem essa tese de desvio de produtividade. E o que acontece é o seguinte, vamos supor que eu vá até o banco e por algum motivo que o meu celular, o serviço pelo celular não esteja funcionando, o serviço pela internet não esteja funcionando, eu vou até o banco, a fila quilométrica, eu passo lá 1 hora, 2 horas para ser atendido. Se eu passo por essa situação, por esse constrangimento, digamos assim, de ter 2 horas, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, eu estou passando por esse prazo, por esse tempo todo para ser atendido, para resolver um problema ocasionado pelo fornecedor. Então, o que acontece? Eu poderia estar fazendo uma outra coisa, poderia estar trabalhando, poderia estar estudando, poderia estar tendo um momento de lazer que seja. E é um ponto até mesmo interessante esse, que o professor Marcos Tessauni, ele diz o seguinte, que é irrelevante dizer que ele estava trabalhando ou não. Por quê? É escolha minha, né, dizer se eu gostaria de estar trabalhando, eu gostaria de estar lendo um livro, me divertindo. É um tempo meu que está sendo perdido, né? Então, se eu estou perdendo tempo, eu gostaria de estar perdendo aquele tempo para resolver um problema que é do fornecedor. E aí essa é a pergunta que é levantada por ele no livro. Você gostaria de estar perdendo esse tempo? Você pode colocando esse caso do banco de 1 hora, 2 horas, mas e se você tiver um problema pelo telefone, que você ligar para a telefonia, um problema que seja de um call center, você ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas para resolver um problema? Você gostaria de estar passando por esse constrangimento? Nós não estamos falando aqui de lucros cessantes, tá? Vale dizer, lucros cessantes são aqueles em que, num certo momento, você, por exemplo, está trabalhando. Vamos dizer que você seja o principal exemplo e mais fácil de visualizar isso é o caso de um taxista, por exemplo, que ele está trabalhando, alguém bate o carro dele, né, bate nele, né, tem uma colisão, e aí ele passa 1 semana, 2 semanas sem poder trabalhar. Isso aí é o que nós chamamos de lucros cessantes. Ele vai deixar de receber por 1 semana, 2 semanas, porque o carro dele não está apto a rodar pela cidade, certo? Então, nesse caso, você não tem lucros cessantes. Nesse caso específico aqui, nós não estamos tratando sobre lucros cessantes. Nós estamos falando do desvio de produtividade. E o que vem a ser desvio de produtividade nesse sentido? Independente de você perder um tempo de trabalho, independente de você perder um tempo de diversão, ou seja, independente se é trabalho ou diversão, você está sim perdendo o seu tempo. Então, se é um tempo que para você poderia ser precioso, mesmo que fosse para você ficar em casa, à toa, olhando para o teto, você prefere estar olhando para o teto ou você prefere estar em contato com um call center por 1, 2, 3, 4 horas, certo? Então, vale você pegar, depois desse tempo todo perdido, você chamar esse tempo todo que você perdeu de mero de sabor, vale você pegar e dizer que o fornecedor não será responsabilizado por esse tempo que você perdeu. Nesse sentido, é que você tem que ter uma visão mais criteriosa a respeito desses casos referentes ao desvio de produtividade do consumidor. Nesse sentido, vamos à nossa terceira e última pergunta. Aí tá aí, ó. O que é o desvio de produtividade do consumidor? Bom, agora que o professor já explicou rapidamente para você, vai ficar bem claro. Letra A, o produto não é mais produzido para o consumidor. Letra B, o produto ou serviço não atendeu aos padrões desejados. A letra C, abatimento do valor do preço do produto ou serviço. E a letra D, indenização por demora exagerada. Aí tá aí a melhor resposta, então vai ser a letra D, tá? E aí, como eu falei, a demora nem precisa de fato ser uma demora exagerada, tá ok? A demora, ali a gente tem um acréscimozinho da demora exagerada, mas independente se é uma demora exagerada ou não, a demora é quando você vai ter a possibilidade de tratar do desvio de produtividade. Esse é um ponto bastante importante, porque tem trazido diversos debates referente ao assunto
no judiciário. O STJ já entendeu pela utilização da teoria, né, do desvio de produtividade, em algumas turmas, em outras não. Então, não quer dizer que isso seja um ponto que já seja pacificado na jurisprudência. É uma nova tese e que, logicamente, nós temos pontos positivos e negativos, assim como temos várias pessoas que concordam e outras pessoas que não concordam com essa tese. Então, nesse sentido, nós temos esses dois livros que eu acredito que podem fazer bastante diferença naqueles que tiverem o interesse de trabalhar sobre o assunto, tá ok? Dentro dessa questão do desvio de produtividade, nós tratamos então a respeito da indenização dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá ok? Dentro do Código de Defesa do Consumidor, nós temos esses casos, você pode ter referente a grande parte do fato, vício, independente de qual que seja a referência nesse sentido, tá ok? Bom, então isso é o desvio de produtividade, que é uma tese que está sendo debatida no judiciário, assim como essa questão referente ao mero de sabor, que foi uma campanha cabeçada pelo Rodrigo Palomares e a nossa presidente Marié Miranda e Cláudia Lima Marques, a vice-presidente. São pontos importantes e que estão sendo debatidos no judiciário. Quer dizer que é uma resposta correta ou incorreta, ou que você já tem uma jurisprudência pacificada a respeito? Não. Esses são temas que estão sendo debatidos hoje no judiciário ou entre os juristas referente ao direito consumidor. São temas bastante importantes dentro do conhecimento para você, estudante, para você, advogado, para você, concurseiro, tá ok? Bom, então ficam aí esses dois livros como dicas, assim como eu me coloco à disposição para a gente debater e sempre tentar evoluir a respeito do assunto. Agradeço a vocês por essa primeira aula. Nós seguiremos durante essa semana para tratar as outras aulas de direito consumidor. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.